Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Francis e eu faço atualmente um curso de branding de moda aqui no Instituto de Moda de Amsterdã. Eu fiz um vídeo recentemente onde eu explico qual é o processo e quais são os requisitos para você se matricular nessa faculdade. Só que naquele vídeo eu não mencionei qual é o processo seletivo para entrar nessa faculdade. Eu mencionei assim por alto, só que eu decidi que eu ia fazer um vídeo inteiro dedicado a isso porque é muito assunto. Então nesse vídeo eu quero explicar para vocês, com exatidão, qual é o processo e o que você precisa para entrar nesse mundo da moda e se você também tem o jeito para isso, se não, ainda tem tempo, tem como você estudar. Aqui no meu canal eu falo sobre a minha vida aqui em Amsterdã, eu falo sobre viagens, sobre como é viver no exterior e eu também falo sobre moda porque essa é a minha profissão. Então se você gosta desse tipo de assunto, se você quer saber mais sobre moda, se inscreve aqui no canal que eu posto vídeo toda semana. E agora eu vou explicar para vocês qual é o processo seletivo da faculdade de moda aqui em Amsterdã. Bem, o primeiro processo que você tem que passar é a coisa da matrícula, Eu não vou mencionar isso nesse vídeo, porque eu já mencionei isso lá no outro vídeo, depois você pode ir lá dar uma olhada se você quiser. E aí tá, você fez a matrícula, você passou naquela primeira seleção que eu também já mencionei, e agora você tem que passar por uma segunda seleção. E eles têm um dia inteiro de seleção, onde vários candidatos vão, de diversos países, de diversas cidades e tal, para fazer o trabalho, para fazer a entrevista, e dependendo de como você passa nesse trabalho, nessa entrevista, aí eles aprovam a sua entrada na faculdade ou não. Sendo que se você está no Brasil, ou em outro país, e você não tem como comparecer na faculdade nesse dia, não tem problema, é só você mandar para eles um aviso. E aí eles fazem uma entrevista através do Skype com você e mandam um trabalho para você fazer em casa. Tá, e o que você precisa para se preparar para esse dia de seleção? Você tem que trazer revistas diferentes, todas as revistas que você quiser, quantas revistas você quiser. Você tem que trazer cola, você tem que trazer papel, você tem que trazer alguns artigos de papelaria para fazer o trabalho lá que eles vão pedir. E assim, eles não especificam quais revistas você tem que trazer, mas eles fazem isso de propósito porque eles querem ver se você vai, por conta própria, tomar uma decisão que vai ajudar ou atrapalhar a sua seleção. Se a minha explicação ficar muito confusa, eu vou tentar primeiro explicar quais são os detalhes, os passos que você precisa fazer. Qualquer coisa você também pode assistir o vídeo algumas vezes, e anotar no papel para ficar mais fácil para você. Tá, e o que eles querem de você nesse dia de seleção? Bem, para eles o mais importante é que você tenha uma paixão, e um entendimento sobre moda. Então se você, por exemplo, não conhece ainda muita coisa sobre moda, não conhece estilistas famosos, não conhece os círculos da moda e tal, eu recomendo já começar desde já a se informar nesse assunto. Procura livros sobre moda, procura revistas, procura informação, sites sobre moda, vai dando uma pesquisada assim, de vez em quando, vê o que está acontecendo, vê quais são as tendências. E não só essa coisa de tendência também não, Você tem que ver também o que está acontecendo no business da moda, o que está acontecendo na parte mais dos negócios da moda. O que acontece com as grandes marcas, como que a moda está mudando. Tenta se informar um pouquinho sobre a história da moda, da onde veio a moda, como era a moda antigamente, como é a moda hoje em dia. Isso é o tipo de conhecimento que você vai construindo aos poucos, através de informação em sites, em revistas e filmes sobre moda também, documentários também. Então, sei lá, separa, por exemplo, 1 hora por dia para você se informar do que está acontecendo. E outra coisa que eles também acham muito importante, você não tem que saber só sobre moda, eles querem que também você seja uma pessoa interessada em design e arte no geral. E não só em design e arte, mas também quais são os desenvolvimentos sociais. Você tem que ter uma noção do que está acontecendo no mundo em termos de política, em termos de justiça social, em termos de vários aspectos diferentes. Você tem que se informar quais são as questões que estão rodando no mundo da moda, Por exemplo, existe uma crítica enorme social em relação a consumo, um consumo mais sustentável. Existe também uma crítica social muito grande em relação ao tamanho das modelos, ao corpo das modelos, porque as modelos, elas são, como vocês sabem, extremamente magras. E existe um movimento social, tentando trazer corpos diferentes para a moda. Essa coisa também das modelos, sempre ter esse padrão de branca e loura e tal, isso é uma coisa que o pessoal tá falando muito. E na minha faculdade eles sempre falam desse assunto, de diversidade, de como a gente pode mudar, o mundo da moda para melhor, de tecnologia na moda. Existe algum tipo de tecido
tecido mais duradouro? Existe algum tipo de tecido que ajuda você a respirar? Eles também questionam bastante, né, como a gente consome a moda, né, como a gente pode ter um impacto mais sustentável na moda. E eu tô aprendendo bastante coisa também. E assim, para se candidatar, você não precisa saber de tudo, né, mas só ter uma noção do que tá acontecendo já vai ajudar bastante. Sempre que você vê uma matéria sobre o mundo da moda nas notícias, né, no jornal, na televisão, já fica ali de olho para você, né, construir esse conhecimento. E outra, já começa a desenvolver a sua criatividade em casa. Se você quer fazer tipo design de moda, já compra uma máquina de costura, já começa a fazer algumas peças em casa, customizar uns looks, porque isso depois você pode colocar no seu portfólio. Se você não gosta de fazer design de moda, se você não gosta de costurar, não tem problema, porque existem outras especializações também. No meu caso, eu não lido nada com costura, né? A minha parte é branding, que tipo é mais ligada com marketing, com as tendências. E existe uma outra especialização, mas focada em administração, né? Onde você lida mais com questão financeira, de organização de empresa. Então, se assim como eu, você não tem paciência para costurar, vai tirando umas fotos, né? Pega aí seu celular, pega a sua câmera e vai tirando foto dos seus amigos, entendeu? Faz uma coisa diferente, uma coisa mais artística. Tenta estudar um pouco sobre os fotógrafos de moda, né? Quem são esses fotógrafos famosos, o que eles fazem, qual é o estilo de fotografia que eles fazem. Se você conhece uma amiga diferentona e tal, ou um amigo mais estiloso, tenta tirar umas fotos diferentes, assim, inspirada nessas fotos de moda, porque isso com certeza vai ajudar bastante no seu portfólio também. Ou se você é bom com desenho, né? Tenta fazer aí uns designs interessantes. Se você é bom com colagem, né? Se você tem algum dom assim mais criativo, monta ali um portfólio para você, e esse portfólio você pode trazer com você lá no dia da seleção. Isso então vai te ajudar a se preparar para o dia, e eu vou falar agora quais são os trabalhos que você vai precisar fazer lá no processo de seleção. O primeiro trabalho é um teste. E lá nesse dia da seleção você vai sentar num hall imenso assim, com centenas de candidatos, e eles vão te direcionar junto com um grupo de estudantes, né, para uma sala onde você vai fazer certos trabalhos. O primeiro deles é um teste, e nesse teste eles querem saber se você sabe alguma coisa sobre o mundo da moda. Por isso que eu disse que é importante, né, você se informar já sobre esses assuntos, porque isso vai cair tudo ali na prova. Mas não fica desesperado, né? Você não precisa saber exatamente tudo sobre o mundo da moda. Conforme eu disse, se você já tem uma noção do que acontece, você já consegue passar nessa prova. E eu vou falar agora o que eles perguntam na prova, mas eu quero deixar claro que isso, né, pode ser que mude de acordo com o ano, eu não sei. Mas eu vou falar da minha experiência do ano em que eu me candidatei, quais foram as perguntas que caíram na prova. Eu lembro que eles perguntavam sobre determinadas marcas, qual era o estilo daquela marca, qual é o perfil do consumidor daquela marca. Lá no outro vídeo eu dei o exemplo da Louis Vuitton e da Adidas, né? E é esse tipo de pergunta que eles fazem nessa prova. Eu lembro que eles também perguntavam se você conhece algum designer holandês. O resto das perguntas eu não lembro exatamente qual era, mas era sempre alguma coisa assim relacionada às marcas de moda, né? Depois dessa prova você vai fazer um trabalho criativo. Pera aí que o sol tá batendo aqui agora, vamos aqui pro lado. Desculpa, gente, o sol tava muito forte. Então esse trabalho criativo, na verdade, é uma colagem que você deve fazer com os materiais que você trouxe. E aí eles te dão uma cartolina grande e depois eles te dão uma foto muito esquisita, assim, que não tem sentido nenhum. E você tem que fazer uma colagem baseada naquela foto. Cara, quando eu fiz, eles me deram uma foto de tipo um bicho gigante com um pneu e com umas rodas e uns fios malucos, assim, uma coisa que não fazia sentido nenhum. E eles já fazem isso de propósito para testar a sua criatividade, né? E ali nesse processo muita gente já foi eliminada por causa do material que eles trouxeram e também porque eles não tinham muita criatividade para bolar uma coisa ali, uma colagem em cima daquela foto. E quando eu fiz, eu levei um monte de revista diferente. Eu levei revista de moda, de design, de geografia, levei revista de animais, de viagem, eu levei revista de arte, de um monte de coisa diferente. Então eu tinha muita opção ali comigo, né? Então pude fazer uma colagem assim mais artística, mas quem levou, por exemplo, revista só de moda, tipo, eu vi gente lá que levou só a revista da Vogue. Na revista da Vogue tem um monte de modelo lá usando roupa, mas não tem tipo muita coisa criativa, não tem tipo uma peça de arte, não tem uma coisa assim que você possa trabalhar. E aí tipo, você tem aquela foto muito esquisita. Eu lembro que a menina que estava sentada na minha frente, ela colocou um monte de foto de modelo usando uma roupa bonita e não tinha nada a ver com aquela foto. E eu fiz uma coisa bem abstrata, assim, com cores, com texturas, com formas diferentes. E no final tinha um estilo bem coerente e eles gostaram muito disso. E os 4 pontos de partida para o desenvolvimento de qualquer coleção de moda é a silhueta, cores, materiais e a vibe, né? E nessa minha colagem tinha tudo isso. E inclusive isso é uma coisa que eles vão pedir bastante no decorrer da faculdade. Eles querem que você tenha uma sensibilidade para cores, para silhueta,
silhuetas, para materiais, para formas, para texturas. Eles vão sempre pedir atenção a isso no decorrer dos estudos, então se você já mostra que você tem essa sensibilidade ali já no processo de seleção, isso com certeza vai te ajudar. Então se você for estudar um designer, por exemplo, a Vivienne Westwood, dá uma olhada na história da marca, vê por que ela fundou essa marca e qual é o estilo dessa marca, vê quais são as cores que ela usa, qual é a silhueta das roupas dela e qual é o significado por trás das roupas dela, né? Porque tudo isso tem significado. Por exemplo, no caso da Vivienne Westwood, ela já tem uma raiz mais punk, né? Então você vê essa coisa do punk muito na silhueta das roupas dela. Já no caso da Armani, por exemplo, o lance deles é mais minimalista, né? Então você vê que a silhueta deles reflete esse tipo de estilo da marca. Toda vez que você vê algum desfile ou estudar sobre algum estilista famoso, né, já dá uma olhada nesse tipo de coisa. E uma coisa que eu também recomendo vocês analisarem são os materiais que as marcas usam. Por exemplo, uma marca como a Versace. A Versace é uma marca de luxo, né? E muitas vezes naquelas camisas, né, típicas da Versace, eles usam o quê? Seda, que a seda é considerado um tecido de luxo. Já uma marca como a Nike vai usar um tipo de tecido, né, que ajuda a absorver o suor da pessoa que está usando. Por quê? Porque a Nike é uma marca de esporte, então o tecido que a marca usa diz muito. Algumas marcas usam pele de animais, outras já não usam. Isso também é interessante saber quais são as marcas que usam pele de animal, quais são as marcas mais sustentáveis, né, que decidem não participar nesse tipo de prática. Tá, e aí depois que você faz essa colagem, eles chamam para uma entrevista, né, numa sala. E aí lá nessa sala tem um dos professores e tem uma aluna que já é mais do tipo do último ano, por exemplo. Na entrevista eles vão te perguntar por que você é interessado em moda e é nessa hora que você tem que vender seu peixe. Você tem que falar que você tem uma paixão por moda e que você está sempre conectado aí com as tendências, que você gosta de assistir os estilistas, que você sabe quais são os problemas que a moda enfrenta no momento. Você tem que explicar para eles qual é a sua relação com a moda, por que você se interessa, né? Se você tem, tipo, por exemplo, um pai ou uma tia que costurava, né, e você se inspirava nessa pessoa desde pequeno, ou sei lá, algum designer, tipo, fez uma coisa revolucionária e você se interessou por moda por causa disso, mas tem que ser uma coisa verdadeira e pessoal, né, tem que ser uma coisa da sua história, da sua vida, porque se você chegar lá falando um monte de besteira, eles vão fazer pergunta e eles vão descobrir que você tá mentindo. Por isso que nesse momento, se você já é interessado no assunto, se você já se informa sobre moda, você vai chegar lá e vai falar, realmente é uma coisa que eu tenho paixão e que eu ocupo a maior parte do meu tempo com isso. Quando eu tenho meu tempo livre, eu tento ver as revistas, eu tento me informar sobre o que está acontecendo. Por exemplo, no meu caso, eu me interessei por moda quando eu ainda era adolescente e o meu melhor amigo na época trouxe um livro para a escola que era sobre a contracultura dos jovens ao redor do mundo. Eu lembro que tinha um capítulo que falava sobre a questão dos punks da Inglaterra e a Vivienne Westwood foi mencionada nesse capítulo porque na verdade foi ela que popularizou essa questão da estética punk. E ela trouxe essa estética punk para o mundo da moda, né, e ela fazia certos protestos contra, né, a injustiça social através da moda. Foi aí que eu percebi que a moda, ela não era só tipo você colocar uma roupa bonita, né? A moda, ela comunica muita coisa para você e para a sociedade, e a moda também é um reflexo da sociedade, né? Enfim, eu não quero entrar muito nesse assunto, né? Eu posso fazer um vídeo mais tarde também falando só sobre isso, e por isso é bom a gente se informar sobre moda, né? Para ver o impacto que a moda tem na sociedade e o impacto que a sociedade tem na moda também. Eu lembro que nessa entrevista eles também me perguntaram aonde eu compro minhas roupas, mas não é porque eles querem saber, tipo, se você compra uma roupa boa, não. Eles querem saber se você conhece a marca onde você está comprando. Mas não se preocupa porque eles não estão, tipo, interessados em saber se você, né, compra em marca cara ou marca barata. Isso não é o ponto. O ponto que eles querem saber é se você conhece sobre aquela marca onde você compra. Por exemplo, eu falei, né, que eu compro roupa em brechó, eu compro roupa na Weekday, que é uma loja que tem aqui. Aí eu falei outras marcas também, e aí eles perguntaram, ok, se você compra na Weekday, qual é o público, qual é o tipo de público que vai pra Weekday? Esse é o tipo de pergunta que eles querem saber, entendeu? Então se você, tipo, compra roupa na C&A, eles vão perguntar qual é o tipo de público que vai pra C&A, né? Na C&A os preços são mais baixos, né? Então o público que vai pra lá tá querendo economizar na hora de comprar roupa. Eles têm roupa pra mais jovem, tem roupa pra mais velho, a C&A é uma rede de fast fashion. Então é esse tipo de resposta que eles querem de você, entendeu? Eles querem saber se você entende dessa coisa do consumidor, né? Qual
qual é o tipo de consumidor, qual é o estilo da marca, qual é o estilo da loja, esse tipo de coisa que eles querem saber. Porque é isso que mostra pra eles que você tá interessado no mundo da moda, entendeu? E eles também vão perguntar pra você o que você pode contribuir pra faculdade, então já vai pensando aí. E eles também vão perguntar o que eles podem fazer pra contribuir na sua vida. E aí você pode explicar pra eles, né, que a faculdade, sei lá, vai ajudar você, porque você vai entrar em contato com outras pessoas que têm o mesmo interesse. E aí você dá uma olhada no site dele e você vê que tipo de matérias eles oferecem. E aí nessa hora você pode explicar pra eles, olha, eu vi que vocês oferecem matéria tal, e essa matéria eu acho que vai me ajudar bastante, porque um dia eu quero fazer uma coisa relacionada a isso. Aí eles vão ver que você realmente fez a pesquisa e que você está interessado em estudar ali. Olha, esse processo todo dura mais ou menos umas 5 ou 6 horas, e aí quando o processo acaba, alguns dias depois você recebe uma carta deles, e nessa carta eles vão avisar se você passou ou não. Olha, eu lembro que nesse processo só 40% dos candidatos passaram, né? 60% não foi aprovado. Eles têm mais ou menos uns 1.000 candidatos por ano, sendo que a capacidade lá da faculdade é de só 430 alunos. Muita gente vai sem muita noção do que vai acontecer e muita gente vai despreparada. Por isso que essas dicas que eu passei pra vocês são importantes se você quiser fazer um curso de moda no futuro. E anota aí que eu vou passar pra vocês qual é o critério deles de seleção. O critério de seleção da Amsterdam Fashion Institute é: o candidato tem que estar bem ou suficientemente preparado, o candidato tem que ter uma visão realística do curso e das possibilidades profissionais, o candidato tem conhecimento e paixão pelo mundo da moda, o candidato tem interesse em assuntos culturais e sociais que acontecem no momento, a motivação do candidato é persuasiva o suficiente e o candidato mostra que é criativo e que tem um talento através do portfólio. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui no vídeo, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também são interessadas em moda. Aqui no meu canal eu falo sobre moda, viagem e como é viver fora do Brasil. Muito obrigado por assistir esse vídeo e a gente se vê na próxima então.